Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as estatísticas, é isso mesmo? Nós vamos ver um pouquinho como é que funciona essa tal de estatística, como é que a gente faz uma pesquisa e para que essas pesquisas servem, beleza? Vamos lá aí, ó, ao nosso cadernício, então assim, primeiramente, o que a gente tem como estatística, tá, gente? A estatística é o campo da matemática que estuda sobre pesquisas. Uma das grandes áreas da estatística é quando você faz uma pesquisa acerca de um assunto e a partir disso você tem os dados coletados e a partir desses dados você tem algumas informações importantes, beleza? Primeiramente, nós vamos ver uns conceitos da estatística aqui, tá? Primeiro conceito muito importante que a gente tem de estatística é o que? A população, tá? A população é o conjunto de elementos, ou seja, o número de pessoas, o número total daquilo que nós estamos pesquisando. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa eleitoral, a população são todas as pessoas que votam no Brasil. Se você for fazer uma pesquisa sobre os alunos da nossa escola, a população são todos os alunos da nossa escola, que é diferente do segundo tópico que nós temos aqui, que é a tal da amostra. Qual que é a diferença entre a população e a amostra? Gente, a população é todo mundo e a amostra é parte dessa população ao qual nós vamos fazer uma pesquisa. Por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa aqui da escola, querendo saber qual é o lanche que os alunos mais gostam, a gente não precisa pesquisar todos os alunos, a gente não precisa conversar com todos os alunos da escola para fazer essa pesquisa. Eu posso pegar uma parcela desses alunos e a partir dessa parcela, ou seja, da amostra, eu consigo ter um bom resultado sobre a população como um todo, mesmo porque se não fosse assim, se a gente tivesse que para fazer uma pesquisa falar com todo mundo, ia dar muito trabalho, beleza? Tá, aí agora nós temos, então eu tenho minha população e eu tenho uma amostra. Eu retiro parte da minha população para fazer a minha pesquisa. E a pesquisa são perguntas. E essas perguntas podem ser de dois tipos. A primeira são as variáveis qualitativas, ou seja, variáveis qualitativas são aquelas que representam nomes. Então, uma das coisas que nós podemos fazer como perguntas para as nossas pesquisas são nomes. Como assim nomes, professor? Qual é a sua marca de carro favorita, por exemplo? Qual é o seu lanche favorito da escola? Qual é o seu esporte favorito? Qual é o seu estilo de música favorito? Isso daí são tipos de variáveis qualitativas, ou seja, são perguntas que remetem a nomes. Então a resposta dessas perguntas vão ser nomes, por isso qualitativas, que vem de qualidade. Beleza? Outro tipo que nós temos para pesquisa, outro tipo que nós temos de variável, são as variáveis quantitativas. Outra coisa que nós podemos perguntar também ao fazer uma pesquisa é qual a sua idade, qual a sua idade, qual a sua altura, qual é o seu peso. São exemplos de variáveis quantitativas. Qual nota você tirou, por exemplo, em matemática, e aí a gente pode fazer uma pesquisa para ver a média de nota de matemática na escola. Isso é importante também, beleza? Então, basicamente, nós temos dois tipos de variáveis, dois tipos de perguntas a serem feitas quando estamos fazendo uma pesquisa: qualitativas e quantitativas. Qualitativas são aquelas que remetem a nome e quantitativas são aquelas que remetem a números, beleza? Então eu fiz a minha pesquisa, já sei que eu posso pesquisar tanto nomes quanto números, e agora nós temos as respostas da nossa pesquisa. A resposta da nossa pesquisa é dividida de duas formas. Uma delas é o que a gente chama de frequência absoluta, ou seja, são os valores que efetivamente eu obtive da minha pesquisa. Então, são quantas pessoas que gostam de lanche, no caso, galinhada, e aí quantas pessoas preferem um lanche de biscoito, ou no caso de respostas de perguntas, né, referentes a lanche, ou quantos alunos tiraram 10 em matemática. Isso é a minha frequência absoluta. É a quantidade de pessoas que responderam a alguma opção da minha pesquisa, beleza? E nós temos a frequência relativa, que é quase igual à frequência absoluta, com uma diferença: que a frequência absoluta é o número real da minha pesquisa e a frequência relativa é a porcentagem em relação à minha amostra, tá?
Então você sabe que você está falando de frequência absoluta quando tem números absolutos, 1, 2, 3, 10, 15, e frequência relativa quando você está fazendo questões de porcentagem, beleza? Feito isso, beleza? Bacana, nós temos já as nossas variáveis, nós temos a nossa pergunta, nós temos o resultado da nossa pesquisa. O que eu preciso fazer com essa pesquisa? Inicialmente nós temos duas avaliações, nós temos as chamadas medidas de tendência central, né, e a outra são medidas de tendência, se eu não me engano, harmônicas. Nós vamos estudar as medidas de tendência central, tá? Ou seja, apenas aquelas mais simples. Como nós estamos no 8º ano, mais simples faz sentido, beleza? As medidas de tendência central são 3, que nós vamos ver aqui, que é média, mediana e moda. Vamos começar com ela, a nossa média, uma bem comum de vocês. Por exemplo, a nota para vocês passarem de ano nada mais é do que uma média das 3 notas que vocês tiveram, das 4 notas, no caso, que vocês tiveram ao longo do ano. Então vamos lá, o que é a média? A média a gente faz somando todos os valores em um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos do conjunto, ou seja, o número de parcelas. Então para fazer a média, que aqui foi dada como ME, eu vou pegar o primeiro resultado, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, tarará, tarará, mais o N, vou dividir pelo Nzinho, que é a quantidade de pessoas que eu pesquisei, ou seja, a quantidade de elementos do meu espaço amostral, tá? Isso daí é a nossa média, que é uma média, pode ser ponderada, pode ser simples, mas é basicamente esse tipo, onde o x1, x2 e x3, tá, são variáveis. Lembrando, para fazer média, as variáveis têm que ser qualitativas, então as perguntas têm que ser números. Não faz sentido eu saber a média de variáveis qualitativas, beleza? Outra coisa importante que nós temos é a chamada moda. O que é a moda de uma amostra? A moda, como o próprio nome sugere, moda é o termo que mais se repete. Então, a variável que tem a maior frequência absoluta e relativa é o que a gente vai chamar de moda, tá? Então, por exemplo, se a maioria dos alunos preferirem de lanche galinhada, a gente sabe que a moda da nossa amostra é galinhada, beleza? E o outro que nós temos é a mediana. Mediana, tá, gente, é o valor central da nossa amostra. Então, mediana também é relativo a variáveis quantitativas, números, idade, altura, peso, quanto tempo leva para fazer uma tarefa, por exemplo. Então, isso são variáveis quantitativas, então a gente pode falar de mediana, que é o valor central, tá? Então, para encontrar o valor central, pode ser feito de duas formas. Uma, se a quantidade de elementos for ímpar, nós pegamos exatamente o do meio, tá? E se a quantidade for par, nós pegamos a média dos dois valores centrais, beleza? A gente vai ver em um exemplozinho agora aí sobre isso, beleza? Tá? Que tá aqui, ó, quando o número de elementos do conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos valores e esses valores são somados e divididos por 2, tá? Então vamos lá, em uma sapataria, em um dia, foram vendidos os seguintes números de sapatos. Então os números de sapatos vendidos na sapataria foi 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41, tá? Aqui está perguntando qual o valor da moda dessa amostra, mas nós vamos fazer todos os valores, beleza? Então vamos lá. Primeiro nós temos aqui, vamos calcular, o mais simples de todos, vamos calcular a moda. Então vamos calcular a moda aqui. Eu vou colocar todos os valores agrupados em ordem crescente para facilitar mais tarde para a gente, tá? Então o menor número que nós temos na nossa amostra é o 34. Vamos escrever ele aqui, ó, 34. Depois do 34, vamos arriscar ele aqui. Depois do 34 nós temos o 35, né? 35. Depois não temos mais nenhum 35. 36, repetindo 1, 2, 3 vezes, tá? Então 36, 36, 36. O próximo, nós temos o 37 aqui uma vez. 37. Nós temos o 38 uma vez, tá? Então 37, 38 uma vez. Não, 38 duas aqui, ó, mais o 38. Mais o 39 ali. Mais não, né? E o último, 39, nós temos um 40 e um 41. Então 40 aqui e um 41.
Então vamos lá, moda. Moda é o termo que mais se repete. O número que mais se repete é o 36, que repete 33 vezes. Então nós temos que a moda vai ser 36. Outro valor que nós temos é sobre a mediana. Quem é a mediana? A mediana é o termo central, tá? Então, nessa nossa amostra, nós temos 1, 2, ou 34, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termos. Então, nós temos que pegar o termo central. Como nós temos 11 termos, o termo central vai ser 11 menos 1 dá 10, dividido para 2 dá 5. Então, é o sexto termo, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este é o termo central. Por quê? Se vocês observarem aqui, ó, desse lado aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. E do lado de cá eu também tenho 5 termos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, né? Que é o 34, 35, 36 e 36. 5 termos de cada lado. Então, nós temos aí que a mediana, tá? A mediana do nosso experimento aqui, nada mais, nada menos que é o número 37. Beleza? Como já está anotado os números aqui, eu vou só subir. Agora falta o último valor, né? O último valor de medida para nós aí, ó, que é a tal da média. Como que a gente calcula a média? Agora, a média nada mais é do que a soma dos valores dividido pela quantidade de parcelas. Então, nós temos 34 mais 35 mais 36 mais 36 mais 36 de novo, mais 37, né? São 3 36. Mais 38, mais 38, mais 35, mais 40, mais 41. Beleza? Então vamos lá, fazendo a calculadora aí para agilizar para a gente, tá, pessoal? Mais, então vai ficar 34 mais 35 mais 36 mais 36 mais 36 mais 37 mais 38 mais 38 mais 35 mais 40 mais 41. Então o resultado que nós teremos aqui será 406. O resultado aqui vai ser 406. Sobre a nossa média, nós temos que dividir pela quantidade de valores. Então, nós temos 11, né, que a gente viu anteriormente. Então, vai dar 406 dividido para 11, tá? Então, a nossa média da amostra aqui vai ser igual a 406 dividido para 11. Vamos fazer aqui do ladinho. 406 dividido para 11 vai dar 36,90, tá? 36,90, 90, 90, 90, 90. Beleza, pessoal? Então, para fazer a moda, o termo que mais se repete. Para fazer a mediana, coloque em ordem crescente, pega o do meio. E para fazer a média, soma todo mundo e divide pela quantidade de parcelas. Beleza? Né? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, não se esqueçam de tirar dúvidas com a gente sobre as atividades da semana, ou na plataforma, ou pelo WhatsApp, ou ainda vocês podem colocar o comentário aqui na plataforma do YouTube, a maneira que vocês se sentirem mais à vontade e tirarem a dúvida da maneira mais fácil possível. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima!